você está com um processo que está ruim e você põe inteligência artificial, ele fica ruim mais rápido. Porque não tem ninguém mais criativo que o cliente final. Mas inove sempre, né? Como a gente tinha comentado, vamos errar pequeno e vários erros, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio aqui do Central do Varejo. Eu sou o Naka, estamos aqui com a Karina Bassani hoje da Santil e o Chap Chap. Vamos falar bastante coisa aqui legal. Chap, fala um pouco aí, depois a gente introduz a Karina aí definitivamente. A gente vai falar sobre esse consumidor moderno, como é que uma empresa tradicional como a Santil consegue se adaptar a esses novos canais, como é que a gente usa tecnologia para servir essas novas necessidades, né? A Santil é uma empresa que está bem à frente, aí, consegue unir essa parte tradicional com essa modernidade, né? E aí eu acho que é muito na persona da Karina, né? De estar sempre procurando coisas novas. Eu acho que é o varejo em movimento, Naka, que a gente sempre fala. Hoje é uma troca legal, né? Tudo que a Karina vai trazer pra gente. Karina, fala um pouco de você, depois da Santil, dá uma aula aí pra gente. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. E, enfim, eu comecei no varejo desde que eu nasci, porque meu avô era de varejo e meu pai também abriu a Santil, né, quando eu tinha 3 anos. E eu costumo dizer que as minhas amigas brincavam de boneca e eu queria brincar de lojinha. Então... já estava na veia. Já tinha empréstimo na lojinha e tudo, então já estava na veia. Que legal. E eu lembro que eu queria ser a caixa da lojinha. Então... já era financeiro. Já era financeira. Então lá eu já comecei a pensar em finanças, economia. E quando eu entrei na Santil, eu percebi que eu não queria ficar só na operação, né, financeira. Eu queria poder estar junto com o varejo e para isso eu precisava de tecnologia. Então, comecei a procurar, ainda dentro da área financeira, tecnologia, as possibilidades que tinham. O setor de Matcom não tinha muito isso, não tinha muito aonde eu olhar. Então, a gente começou meio que sozinho. E eu lembro que em 2009 eu abri o primeiro e-commerce, enfim, não nos demos muito bem, porque o Brasil e Matcom não estavam preparados, nossos fornecedores não estavam preparados para essa jornada de e-commerce. Então, as lâmpadas, eu lembro que elas quebravam e não tinha experiência em embalagem individual, por exemplo. Então, a gente tinha um monte de prejuízo. Logística, né? Ainda não estava preparada. Logística não estava preparada. E aí, eu aprendi com isso. Em 2014, a gente voltou com a JET, né? Também foi um desafio, de novo. Mas aí, a gente já estava mais preparada para enfrentar esse desafio. E com essas ousadias de tecnologia, que eu consegui também ter um maior controle e não ficar na operação o tempo inteiro. E me apaixonar por tecnologia, não só por financeiro. Então, eu uni os dois, mais a minha paixão por varejo, e essa é a minha história. Legal. E aí, contando um pouco da Santil, ela nasce quando, assim? A Santil nasceu em 78, 78. Né, 46 anos atrás. E o meu pai, ele tinha um sonho de ter na Rua Santa Efigênia, que era, né, de material elétrico, ainda, né, a referência de material elétrico. É um polo, né? Que pra quem não é de São Paulo, né, Santa Efigênia é muito famosa, né? É a rua que hoje tudo acontece. Famoso, mas naquela época era a rua. Era a rua. E aí ele tinha se formado em engenharia, mas ele queria ser comerciante, né? Que era o que ele sabia fazer. O pai dele tentou fazer ele ser engenheiro, mas ele falou que eu gosto é isso. E ele abriu uma lojinha sem nem ter muito produto para vender, mas com a certeza que ia dar certo. E o sonho dele na Santa Efigênia era ter 6 portas na rua. E hoje ele tem 9 portas na rua, né? E a gente tem mais 6. É uma potência. Lojas por São Paulo, né? Então, ela nasceu disso. E ele sempre teve, assim, o DNA da Santil sempre foi, assim, muito afeto, né? A gente pensar muito nas nossas parcerias, nos nossos parceiros, pensar muito na sociedade que a gente está engajado, que a gente está
E aí a gente vem crescendo, eu acho que muito com essa vertente, sabe? Mas E aí, é bacana porque é um varejo grande, né? A Santil é bem relevante no sim, mercado, sim, sem dúvida. mas não perde a essência, né? Daquele sonho lá de trás, do balcão, da lojinha. Se você for na loja, você sente isso. Se você for Exato. E, pô, e como é que foi assim, essa transição assim da jornada? Como é que vocês estão olhando assim, pô, uma empresa familiar, obviamente, que cresceu tanto. Como é que foram os desafios assim de profissionalizar, virar a chave para um modelo em que vocês conseguissem chegar mais em vários canais de venda? Como é que foram essas etapas? Eu acho que os desafios são sempre constantes e a gente nunca está se acomodando, né? Eu acho que uma coisa que a gente herdou da primeira geração e do fundador, né, que é o seu Jorge Abduch, que é o meu pai, foi assim, nunca se acomode, sempre olhe para frente e mantenha a tradição, porque é uma segurança que os seus parceiros vão ter, mas inove sempre, né? Como a gente tinha comentado, vamos errar pequeno e vários erros, né? Então, a gente está sempre com essa ideia, essa segunda geração, que sou eu e meus irmãos que estamos aí na frente da Santil. A gente está sempre com essa visão de como que nós vamos inovar, o que o mercado está pedindo, o que eles querem agora, o que aconteceu depois da pandemia, quais são os canais possíveis de venda, de fazer isso que a gente gosta, que é encontrar com o consumidor, né, ter a parceria dos fornecedores e passar para o consumidor. Então, a gente vai olhando os vários canais de venda e com isso a gente vai buscando também o profissionalismo ao mesmo tempo, né? Para que a gente consiga escalar. E é possível você escalar com profissionalismo. Então a gente está tentando constantemente juntar tudo isso. Legal, legal. E falando em inovação, Karina, como é que vocês hoje conseguem chegar no consumidor final? Assim, que tipo de estratégia vocês usam até para trabalhar o ponto de venda? Eu sei que vocês trabalham em várias frentes e tal, e aí meio que ali em off a gente estava conversando, né? Toda essa parte do MacGyver que vocês citam ali. Como é que vocês atuam ali na ponta para levar o produto de vocês? Como é que vocês preparam ali os representantes de vocês? Conta um pouco dessa jornada para a audiência entender um pouco de tudo que rola assim nos bastidores. Como é que vocês preparam tudo isso? As nossas lojas, elas são preparadas e bem pensadas para atender o consumidor final e para atender o profissional instalador, eletricista, que a gente carinhosamente chama eles de PJ, os MacGyvers que vocês conhecem, né? Então, a gente lida com um público que precisa ter acesso fácil ao material elétrico, Sim. entender o que combina com o que está próximo do que, e com um público, que são esses profissionais também, que eles precisam se sentir à vontade. Então, as nossas lojas, elas não podem ser extremamente chiques, e elas têm um ambiente acolhedor. E os profissionais que atendem, né, os nossos consultores comerciais, eles são muito treinados constantemente, né, a ter esse olhar de afeto mesmo, né? Inclusive, se a gente percebe que tem um profissional que não vai ter esse olhar de fazer uma amizade, de fato se importar com o cliente, a gente vê que ele não tem o perfil da Santil, que ele não pode estar lá, né? E ele tendo esse perfil, a gente começa a treinar ele constantemente, né? Com os produtos e, enfim. E eles trazem para a gente muito as necessidades dos clientes. E a gente ouve bastante, a gente está constantemente se adequando a isso. E hoje você já enxerga essa intersecção de canais, ou seja, o mesmo cliente comprando no físico numa ocasião e comprando no online em outra ocasião. Super. Porque eu acho que esse é a grande fortaleza da Santil, né? É uma empresa que tem um histórico de uma base de clientes enorme, Sim, sim. de bons serviços prestados, essa sensação ele vai sentir, mas ele podendo comprar online, você estica o LTV desse cliente, você estica essa... E aí tem várias iniciativas que a Karina está fazendo aí para atender o MacGyver? O MacGyver. O PJ, né? Mas você sabe que eu moro num condomínio e lá tem vários MacGyvers, né? Porque assim, a gente não...
não entende, né? Eles o aquecedor do não sei o quê, a calha de não sei o quê. Exato. Aí é muito legal quando você pode ligar para a mesma pessoa, né? Ele que vai resolver falar você de novo, né? Ele veste o personagem de tudo. E eu acho que esse é o cliente da Santil. E aí vem muito numa coisa que eu ia te perguntar, como é que você faz para estudar essa jornada? Porque assim, olhando esse caso do MacGyver, né? Ele é o influenciador direto da venda, né? Onde ele fala para o cliente comprar o produto, o disjuntor, o cliente mesmo que vai... O consumidor, né? Não está se importando muito. Ele que é o shopper ali. Como você faz para empoderar esse MacGyver aí? Então, eu estava até falando com o Naka, né? A gente está numa união com eles muito grande e a gente percebeu que eles sabem muito. E eles querem se profissionalizar, né? Eles têm orgulho dessa profissão. Os filhos deles também estão se preparando para isso e trazendo tecnologia para esse setor. Então, a gente está dando a mão para eles e está oferecendo os cursos. Estamos chegando com os nossos fornecedores, né, de produtos. A minha irmã Veridiana, que trabalha na área de produtos, ela está trazendo bastante os fornecedores para dar cursos, certificações. A gente fez uma parceria também com o Senai recentemente, de muito sucesso também. A gente fez vários cursos para eles, com certificações também. A gente agora está com um projeto também de, em primeira mão aqui, vou falar para o Chap, de falar com de fazer dentro do nosso site, ser um lugar onde eles oferecem os serviços dele. Então, você vai poder comprar tanto material elétrico, como também poder achar o seu profissional. É o marketplace deles ali. É o marketplace deles. Então, legal, você vai conseguir achar o seu profissional por região e etc. Dentro do site da Santil. Dá para fazer. Que bacana isso. Já tem uma credibilidade. Que dá para fazer um afiliado, porque, por exemplo, esse MacGyver compra e ele indica a compra e ele recebe uma comissão sobre isso, sabe? Olha só, é uma ideia que vocês trouxeram para a gente também. Isso é ótimo, isso é ótimo. É um programa super funciona. E a gente começou a fazer esse programa com toda a camiseta, que é o Santil Pro, que é para esse profissional especificamente. E a gente faz um grande evento por ano para eles e a gente está pensando em como a gente consegue evoluir junto com eles. E eles estão trocando bastante com a gente, né? Porque eles estão lá toda semana. E eles estão na ponta. Estão na ponta. Eu acho que é o que assim, é muito legal esse comportamento de entender de fato o campo, né? Porque a gente... Eu vejo hoje, né? A gente entra em muita discussão, muito laboratório, mas nada substitui o campo, né? Aquele profissional que sabe exatamente a necessidade. E a hora que a gente se coloca ali, fala, pô, eu não entendo nada sobre isso. Para quem que eu vou perguntar, né? Justamente por esse profissional. E esse Santil Pro, ele é um tipo de profissional focado num modelo de negócio maior, corporativo, B2B, ou não? Não, esse Santil Pro não é para o B2B. Então, a Santil ela tem um perfil que ela atende o B2B e eu atendo os compradores profissionais de grandes empresas e médias empresas e shoppings e etc e tal. Mas esse programa específico que a gente está falando é para esse profissional instalador, eletricista, do seu condomínio, como você falou, é um profissional e liberal. etc e tal. Profissional liberal autônomo. Ok. Então, que é um que a gente tem trabalhado junto para esse perfil, porque a gente atende também o consumidor final, que é você que vai nas nossas lojas, e a gente também prepara elas para atender vocês e para vocês terem um autosserviço com uma certa assistência. Esse profissional que é o PJ, que está toda semana, e a gente tem o B2B, que são os vendedores treinados e capacitados para atender as grandes empresas instaladoras relacionadas à construção civil. Esse profissional, ele é um elo de confiança, porque pouca gente vê, mas é alguém que vai entrar na casa do cliente. Tem que ter muita confiança. Muita confiança. E, na verdade, a gente, enquanto consumidor, a gente sempre está em busca desse profissional, concorda? Porque toda hora a gente tem uma experiência que a gente não foi bem realizada, digamos assim, né? E a gente, cara, no nosso condomínio, toda hora, pô, você tem um eletricista, pô, tô com problema no aquecedor, como o Chap falou, pô, tô com problema elétrico ali e tal. E aí a gente busca isso, né? Eu acho que o marido de aluguel. Tipo marido de aluguel. O marido de aluguel tá direto na Santil, nos estacionamentos, né?
a gente vê os carros do marido de aluguel e tal. Então, a gente está fazendo esses eventos, essa aproximação, sempre fez. Mas agora a gente está falando, vamos se profissionalizar, vamos se certificar, vamos ver o que tem. Nós vamos ver o que tem de novo e a gente vai trazer para vocês em primeira mão. É o que a gente tem feito. E como a você gente enxerga... traz o mesmo momento para os nossos consultores comerciais, para os nossos vendedores e para eles ao mesmo tempo. Não, mas eu acho que é uma coisa, assim, é engraçado, né? Porque esse profissional liberal, ele tem esse perfil de fuçar, de aprender. E a Santil está entregando essa qualificação e está entregando, de alguma outra forma, cliente para esse... E aí é o que a gente mais fala para os clientes fazerem na digitalização, né, cara? É usar a tecnologia para criar um ciclo virtuoso, né, de fato. Quer dizer, é bom para o cliente final, que está comprando algo de qualidade, é bom para o MacGyver, que está conseguindo trazer cliente, ter algum tipo de benefício lá também, pode ser os cursos, pode ser outra coisa. Mas, Karina, como é que você enxerga esse futuro próximo? Assim, quais são os planos para essa digitalização até o final desse ano, né? Onde a Santil quer chegar? Porque a Santil tem uma propriedade muito grande que é essa base de clientes, né? E a gente estava até conversando aqui, as lojas estão em São Paulo, e para esse profissional, o que esse profissional vende hoje? Ora, né? O que as pessoas, o consumidor final compra? É justamente o ganho desse tempo, né? Então eu vou comprar lá porque é de confiança, eu vou comprar lá porque eu não quero ficar procurando em um monte de lugares, não sei se eu vou encontrar, eu vou comprar lá porque eu vou ter essa assistência. E como você enxerga usar a tecnologia para conseguir abarcar isso, né? Quais são os planos até o final do ano? A gente está desenvolvendo áreas de estudo de inteligência artificial dentro da Santil para os diferentes momentos de jornada do cliente, aonde o consultor comercial, aonde a parte de logística tal, eles vão se beneficiar da inteligência artificial para reduzir o tempo deles. E eles vão continuar na frente, vão continuar na ponta, vão ter tempo para atender melhor porque a gente entendeu, a gente viu que o consumidor ele ficou muito mais exigente com o tempo, né? Então a gente precisa de tecnologia. Não quer esperar. Senão, não quer esperar. Quer rápido. Porque sem tecnologia a gente não vai conseguir isso. Exato. Mas ele ficou mais carente. Ele precisa de atendimento humano também. Sim. Então eu costumo dizer, por exemplo, agora a gente, até o final do ano, a gente está tornando o nosso bot, que é o nosso WhatsApp, que inclusive está no site, você fala com 9 vendedores que tem por trás desse WhatsApp, 10, 12, dependendo do momento. Eu falo que ele é um bot tropical e afetivo. Ele é tropical porque você não pode ficar o tempo inteiro. Eu falo, na verdade, foi inclusive os diretores comerciais que me convenceram isso, né? Ele precisa ser um bot tropical. Não dá para a gente ter um bot, os nossos clientes não conseguem falar com bot 100% do tempo. Então a gente fica, até o final do ano, eu quero tentar ajustar e acertar. A gente fica constantemente, são 6 horas por dia, visualizando e tentando acertar, para que seja rápido, mas que seja humano ao mesmo tempo, de fato. A gente pode conversar até sobre isso. Eu fiz um treinamento para várias marcas sobre esse tipo de venda. Que legal. E aí o que a gente chegou à conclusão lá? E é engraçado, porque às vezes está na nossa cara, né? Então todos eles fizeram esse primeiro atendimento no bot, todos faziam. Isso. E aí tinha uma grande rede de lojas que cada loja escolheu como é que ia receber o bot. Então, algumas tinham uma equipe específica, outros jogavam direto para o vendedor de loja, para ele fazer a resposta, e cada um tinha os seus benefícios e os seus problemas, né? Quando cai direto para o vendedor, ele já conseguia dar uma resposta mais assertiva, mas às vezes ele demorava um pouco. E aí a gente ficou numa clínica lá, pensando qual era o melhor, tal, até que a gente conseguiu chegar numa conclusão junto que era assim. Imagina que o cliente vai na loja física, vamos trazer esse mundo, né? Anda, chega lá e atendido super rápido, entra, mas ele foi impactado, ele sofreu dispersão, ele trocou o tempo dele para pegar esse tráfego para chegar lá, ele parou no estacionamento, ele andou bastante, e aí você fica 2 minutos de costa. Por que 2 minutos? Porque 2 minutos era o tempo que o vendedor mais rápido demorava para responder pós-bot.
O mais rápido. O mais rápido demorava 2 minutos. Não a média. E eles achavam ótimo, porque assim, 2 minutos, se você for É ver, impressionante. é um tempo ínfimo, né? Você falou, pô, 2 minutos eu não faço Mas nada. no bot é outra... Mas para quem Mas quem tá esperando é uma Mas pra quem eternidade. tá esperando a maternidade. E ele foi atendido muito rápido pelo bot antes. É isso, Né? é isso. A gente tá vivendo isso. Eu ia te falar isso. Eu acho que é o isso. grande desafio, É o né? grande Essa desafio. passagem de Você bastão. não pode responder, o bot não pode responder qualquer coisa, mas ele tem que responder até o vendedor conseguir, porque o cara do WhatsApp, ele tá lá atrás Isso. E aí querendo tinha rapidez, né? E aí tinha uma outra coisa muito engraçada. Aí foi uma outra empresa. Aí uma empresa que vende uma marca internacional de tênis. Aí a gente fez. E aí a gente percebia que o vendedor, ele recebia o cliente do bot, ignorando o bot. Esquecendo que o mesmo cliente já passou diversas informações para o bot. E aí ele também ignorava o cliente, não só o que ele passou de informações. O que é ele ignorar o cliente? Ele padronizava, né? Então ele perdia a humanização. Então, por exemplo, a gente fez um exercício juntos lá. E aí, lógico, tomou todos os cuidados para não expor ninguém e tal, mas assim, quero comprar um tênis azul, cliente, de até tantos reais. Sei lá, R$700, por exemplo. O vendedor escutou azul. Ele mandou vários azuis. Ele não perguntou para que era o tênis. Se era para correr, se era para ir na festa, se era para... Ele não perguntou se o tênis era para aquele cliente ou não. Qual finalidade, se né? era para dar de presente, ou um filho, sei lá, qualquer coisa. E aí entrou nessa discussão, né? Como a gente faz para escalar sem perder essa humanização? Porque assim, senão a gente vai virar perde o calor, né? É isso, eu acho que o nosso desafio constante, principalmente para 2025, é esse, né? É escalar sem perder o valor, sem perder esse contato com o mercado, com a sociedade, etc., né? Falando até em sociedade. A gente acha que isso é super importante. Os dois são muito importantes estarem juntos. Então, eu acho que para 2025 a gente tem olhado muito para isso. Né? Ô, Karina, como é que tem sido? Como é que é esse modelo de negócio hoje, falando muito em globalização e tudo, né? Hoje vocês fabricam, vocês basicamente recebem produtos da indústria local, vocês recebem basicamente produtos da indústria internacional. Como é que funciona essa parte mais de produtos em si para vocês fazerem o escoamento no varejo? A gente não fabrica, né? A gente é distribuidor, 100% distribuidor. E os nossos fornecedores, tem fornecedores que são importadores de produtos de vários lugares, China, por exemplo, e a gente tem alguns que fazem a produção nacional também. Né? Então, e a gente tem uma capacidade logística que ela tem que ser muito rápida, dinâmica, então todas as nossas lojas, por exemplo, elas têm estoque próprio para aquela pessoa que vai e quer retirar na hora. Né? Take away mesmo. Take away. E eu tenho centro de distribuição também que é para entrega, inclusive do B2B ou para outras entregas do e-commerce, etc. Então, a gente tem que balancear muito estoque em lojas ao mesmo tempo, no centro de distribuição, as transferências entre lojas, e o próprio controle logístico de entrega e etc. Né? Então, é um trabalho que o setor, a diretora logística, a Marina e a Veridiana também, que fazem, elas estão constantemente fazendo com a turma delas lá 24/7, porque quando elas não estão online, elas estão pensando e outras pessoas estão. Não pode perder, né? De repente é o que vende numa loja, não vende na outra. E como você faz para se diferenciar vendendo um produto que vende em vários lugares? Aí eu acho que é o atendimento, né? Eu acho que é a segurança. Então, é esse treinamento, como você falou, o cara pedir um sapato azul, para que é? Porque às vezes não é azul que você quer. Se é para isso, pode ser um azul mais claro, um azul mais escuro. O sapato precisa de ter... como que pode ser a forma? Como que é o seu pode comprar outra coisa. É para correr, não é? Então, eu acho que a gente trabalha muito isso, constantemente a gente está trabalhando isso, né? E eu acho que também a gente precisa... a gente tem uma rapidez também para dar essas respostas. Então, tanto a rapidez, porque o preço todo mundo...
pratica, né? Exato. E a segurança também, que a gente tá, essa tradição, ela é a segurança para falar, olha, eu tô há mais de 45 anos no mesmo endereço, nos mesmos endereços, nos mesmos lugares e tal, e a gente não vai sair daqui, a gente tá lá por vocês. Então dá muita segurança, a gente percebe que dá muita segurança. E tem essa segurança, é engraçado, né? Porque a gente fala muito sobre a segurança e hoje a gente tem uma necessidade nesse cliente novo da segurança da escolha, né? E é muito engraçado como os consumidores percebem isso. Como tem muita opção, ele renuncia a muita coisa quando ele escolhe uma, né? Então, como é que a gente faz com que ele compre e se sinta seguro de que ele fez uma boa escolha, né? Exato. Porque esse é o grande lance. Sem ser direto no preço, né? Eu acho que o preço é relevante, mas sim. Mas o conjunto da obra é diferente, né? É isso, é o atendimento, né? É saber que você vai conseguir trocar depois, é saber que... Exato. Então, eu acho Tem que uma curadoria de qualidade uma curadoria de anterior. qualidade, saber assim, eles sabem quem são os fornecedores e qual que é a prática que a gente tem, principalmente os nossos clientes fiéis, eles sabem que a gente tem uma prática que o fornecedor que a gente for apresentar para eles já teve uma curadoria, uma ética na escolha. Então, eu acho que isso daí também é muito importante. Eu acho que curadoria / mentoria é tudo, né? É tudo. Nesse mercado, porque, pô, não tem jeito, você vai estar ali, milhões de produtos, milhões de ofertas, marcas, e você, de fato, vai precisar ser guiado nessa experiência, né? Exato. Então, acho que isso daí vocês fazem muito bem feito, de olhar para o cara e falar, cara, por que você não testa esse produto ao invés desse, que para sua realidade isso vai rolar melhor, mas né? ele vai muito nesse histórico de empresa, essa venda por relacionamento, né? O relacionamento não tem... não tem. Ele sabe que você vai estar lá amanhã, ele sabe que você vai entregar para ele, que você vai fazer de tudo, se você combinou naquela data, você vai... Então, é isso. E a construção civil, né, o material elétrico, o Matcom, eles precisam disso, porque você precisa entrega urgente numa obra, não dá para o cara falar para você e não vai parar a obra inteira. Tem um contexto. Né, de urgência, de qualidade, de atendimento, de ter com quem você vai falar. Ao mesmo tempo, também, a gente tenta entrar com a tecnologia para ser mais rápido, e eles também querem saber se a empresa está inovando. Então, eu acho que é tudo isso que a gente mostra, né? Além do preço. Não, mas é porque o preço, ele pode ser um impeditivo, mas numa configuração, pelo que a gente olha lá nos relatórios, tá? Dificilmente compra uma coisa, né? Então, é muito mais o conjunto a cesta do que... O arranjo todo, né? Isso. Sim. E aí você consegue dentro do... E aí acho que é a grande propriedade que tem a digitalização, você consegue entregar para esse cliente uma vantagem, sabendo que, de repente, a lucratividade não vai ser tão grande por compra, mas num histórico de compra você vai rentabilizar aquele cliente. Aí fica vantajoso para todo mundo, né? É verdade. E como é que tem sido essa questão de resultados na ponta do digital com o físico, né? Isso sempre tem esse debate e tal. Como é que vocês estão olhando esses números? Como é que tem sido a performance do digital, por exemplo? A performance do digital, eu acho que até na contramão de que muitas pessoas falam, ela é muito boa, né? A gente não briga só com preço, a gente briga também com preço, mas a gente tem também todo esse combo que vai por trás, que eu acho que é um pouco da insegurança de quem compra no digital. Será que vão me entregar a tempo? Será que eu vou ter com quem falar? Se não for isso, como é que é a devolução, aquilo, né? E tal. Então, a gente tem um saque super ativo, e aí eu acho que... a taxa de recompra muito alta. A taxa de recompra é alta, então que mostra para a gente que as pessoas estão tá fidelizando, certo. o caminho está certo. A gente veio trabalhando há uns anos atrás também com os próprios colaboradores da Santil, eles já entenderam de fato, os diretores já entenderam que essa omnicanalidade, ela existe, ela está lá, e eles já entenderam que tudo ajuda todo mundo. Porque é o que você falou, o cara hoje ele comprou num canal, ele continuou no outro, amanhã ele acordou, ficou com vontade no outro, passou na loja, viu... É por circunstância e é sempre a tua marca por trás. E é sempre a minha independente marca. do canal, é a tua marca. Não, e a compra do produto que vem de lá,
é um produto de necessidade. Se o cliente não comprar lá, ele vai comprar em outro lugar. Exato. É assim, ele vai comprar. Ele vai comprar. Então, os canais, eles já há algum tempo, eles pararam, os diferentes gestores de canais, eles olharam e falaram, nossa, a gente se ajuda muito e vai dar muito certo. E é muito interessante que eles começaram a trabalhar, então, por exemplo, o cara do e-commerce, muitas vezes ele trabalha um pouco também para o cara ir na loja depois, para o retira na loja, para que ele tenha uma boa experiência do retira. Para aumentar o ticket, para aumentar o ticket da loja, para conhecer a loja. Mas é uma coisa de... O que acontece hoje na experiência, né? Dificilmente a gente mudou o hábito de forma que... Dificilmente a gente vai em alguma loja para descobrir se tem tal produto, a não ser que a gente não tenha escolha. Porque não faz sentido, principalmente num grande centro, o tempo de ir na loja é enorme. Você enorme. Mas o Retira funciona super bem, né? O Retira funciona super bem. Então a gente vê também, por exemplo, o site, as dimensões dos produtos, as fotos dos produtos, elas são tratadas no site, e você vê os vendedores das lojas usando o site direto, muitas vezes, para mostrar alguma coisa e etc. E tal. Então, você vê essa omnicanalidade de fato funcionando e todo mundo se beneficiando. Então, eu acho que isso é o que faz dar certo. Não é um ou outro, né? Não é um ou outro. A gente quem escolhe não é você, é o cliente. É verdade, verdade. Ele que escolhe o produto. Não, e é circunstancial. É circunstancial hoje em dia, sem dúvida. Né? A gente está com pouco tempo, então o que deu, você vai fazer. Exatamente, otimizar, né? E o que é legal da Santil não é... A gente falou muito sobre produto, né, Naka? Mas eu acho que o grande ativo é a oferta, né? A coisa que eu converso bastante com o Daniel, né? A gente tem a oferta da Santil é boa, né? Então é essa garantia. A gente tem no e-commerce 70% de carrinho abandonado. Se a gente for olhar de forma racional, não faz o menor sentido. Né? Então a pessoa foi lá, foi impactada, entrou, viu o preço, viu a descrição, viu foto, colocou no carrinho e foi embora. Por que ela vai embora? Ela vai embora justamente por essa insegurança. Será que eu vou receber esse produto? Será que a promessa vai ser entregue? Né? Prazo e qualidade? Será que eu não vou receber uma oferta melhor logo depois? Será que eu estou fazendo de fato a melhor escolha? E aí quando a gente olha para o projeto da Santil, principalmente, porque a gente está olhando para frente, né? Então, o olho brilha no que tem hoje, mas muito mais para o que vem para frente, que é conseguir fazer essa manutenção de entregar, de fato, uma boa oferta, né? De trazer esse profissional, de trazer esse cliente, de ter essa garantia. O que a Karina falou é perfeito. Cada vez mais a gente está numa sociedade com muito senso de urgência, mas com pouco vínculo, né? Exato. Né? Então, eu vou estar lá, a loja está no mesmo lugar, você vai passar na frente. O fato de ter loja física, isso dá uma credibilidade ímpar, né? Se você... dá mesmo. Essa questão mesmo de você... se der algum problema, o que eu vou fazer? Ele pesquisa lá, tem uma série de lojas e tudo mais. Não, então... E tem história. E às vezes deu um problema no online, ele quer ir falar na física, então a gente também treina o pessoal para saber com quem falar, com quem resolver, porque ele pode querer ir numa loja física e resolver um problema online, né? No Brasil, é assim, eu fui agora nos Estados Unidos, recentemente tive um problema online, não conseguia falar com uma marca de ciclismo, e fui na loja, o cara falou, eu não tenho absolutamente nada a ver com online, nem sei com quem você vai falar. Volta lá. Que horrível. Então, isso que eu ia falar, e eu acho que a gente é bom nisso, né? Eu acho que o Brasil, Concordo, ele é muito bom nisso, a gente né? fala em omnichannel, mas de fato a gente consegue, consegue de fato diluir isso na experiência do cliente. E dentro da complexidade que tem aqui, né? Dentro da complexidade que não é simples. Que não é simples. As leis, a complexidade logística, a custódia do pedido enquanto o pedido não chega na casa do cliente. A malha tributária, tudo isso, né? Então, eu, nesse último NRF que eu fui com vocês, eu fiz uma pesquisa particular para olhar, eu falei, putz, eu vi que de fato eles estão usando mesmo inteligência artificial no dia a dia deles. Mas eu falei, deixa eu ver como é que está o atendimento. E eu acho que o nosso atendimento é imbatível. Realmente, eles é o que você falou, você pede um tênis azul, ele dá o tênis azul e não pergunta para você por que é, para que é e tal. Mas é porque acho que a parte da inteligência artificial, ela está indo muita discussão na linha do que a gente tinha antes do físico ou online, né? E ela não é inteligência artificial, é alguém para cuidar disso. Inteligência artificial
para fazer uma leitura de informações numa velocidade maior do que um ser humano consegue, mas quem vai fazer a decisão ali, apertar o botão, de fato, vai ter que ser um humano. Não tem, eu acho que assim, eu vi, né, agora nos Estados Unidos, fui visitar várias lojas também, não tem tanto olho no olho como a gente tem. Olho no olho, assim, eu me interesso por você, né? O que você quer nesse momento? Então, isso é uma coisa que eu voltei e falei, putz, a gente tem isso de legal, deixa eu fixar bem isso no nosso pessoal. E voltei e falei isso para eles, olha, eu acho que vocês atendem muito bem, vamos continuar com isso aqui. Eu acho que o brasileiro ele precisa desse contato, né? Quando é varejo físico, de fato, a gente tem uma experiência de uma marca da América Latina que chegou no Brasil agora, e eu tive uma reunião com eles semana passada, e é muito interessante porque na Argentina ou nos países da América Latina, os atendentes, ele recebe o cliente, mas nem bom dia fala. E quando essa marca chegou no Brasil, cara, eles foram treinados dentro do guideline deles. E aí o cliente entrava na loja e os atendentes estavam preparando a loja, limpando, arrumando prateleira. E os clientes se sentiam incomodados. Aí foram fazer uma pesquisa. Aí falaram, pô, essa loja nem bom dia fala. Aí caiu a ficha dos caras da Argentina. Mas falando, pelo amor de Deus, vocês estão no Brasil, o brasileiro esse contato, falar, calor. Esse calor. Entendeu? Então, pô, aí começou a vender muito mais, porque o atendente deixava de fazer as coisas dele lá, de arrumação de vitrine, já imediatamente eu já fazia bom dia, dona Karina, tudo bem? Quanto tempo? Então, pô, começou a vender demais. É isso. Eu acho que a gente tem essa característica que tem que ser mantida, né? Jamais deixar de olhar para a tecnologia, mas manter essa característica. Mas é que eu sou de tecnologia, mas a tecnologia serve à estratégia. E muita gente hoje, até a gente está vivendo um boom de novas tecnologias e tal, e é assim. Então surgiu tal ferramenta, eu preciso usar. Eu falo, calma, você não precisa usar. Você não precisa Qual que é a usar. sua estratégia? Então você precisa usar tal ferramenta, ou a gente precisa desenvolver um negócio diferente. Porque a estratégia está em cima, né? E aí tá todo mundo olhando para o mesmo caminho, né? A gente também tem os nossos desafios ali como empresa. Como é que a gente faz para concorrer, né? Como é que a gente faz? E aí é justamente isso, né? Olhar para a nossa estratégia. Eu ouvi uma coisa interessante, você falou da pessoa falar, eu quero essa estratégia nova, não sei para quê, né? E aí eu vi uma coisa interessante que assim, se você está com um processo que está ruim e você põe inteligência artificial, ele fica ruim mais rápido. Então, muitas vezes o problema está no nosso processo também, né? E às vezes não é, eu quero inteligência artificial, eu quero aquela ferramenta, tal. Como é que está o processo? E aí, porque senão você vai por tecnologia, ele vai ficar ruim mais rápido. Pô, Karina, né? tem um termo que diz que é a melhora da porcaria, né? Uhum. E aí aconteceu comigo. Meu pai teve um problema cardíaco, e a gente foi no médico e tal, e era assim, ia lá, fazia o cadastro, o cara pegava todos os dados, demorava horrores, aí depois ia ser atendido e tal, beleza. Aí a gente voltou, o plano de saúde dele tinha sido vendido, né? Era um lugar super moderno, cara, parecia uma NASA, assim. Aí você chegava, sentava na frente do cara, ele preenchia os dados, era tudo igual, entendeu? Exato. No final, você precisa dos dados. Assim, a gente tem que pensar como a gente vai fazer para essa estratégia melhorar, né? Então, e eu acho que aí a gente é fã da Santil lá, né? Legal. A gente está olhando o profissional, porque o que ele precisa? Ele não tem tempo de se qualificar, ele não tem orçamento para se qualificar. Exato. Né? Como é que eu vou fazer? Eu preciso atender o cliente final, que é a gente não entende nada, cara. A gente vai olhar aquilo, é grego. Resolver, Aliás, o perfil do site, que no começo, lá atrás, eu achava que ia ser o consumidor final comprando acessórios ou decorativo, não, eles compram material elétrico, eles compram cabo HEPR, que você vê que eles foram todos orientados pelo profissional. Olha. Então, o perfil do nosso site é de orientação, eu posso te dizer que 70%, 80% do profissional, porque eles compram material elétrico mesmo, né? Bastante, mais vende. Ou ele conhece ou alguém ensinou ele. A gente acha que são os profissionais que orientam Eu bastante. acho que sim, né? Porque o nível de... O cara tá por trás de um CPF, mas tem muito termo técnico. Mas qual que é a nossa missão? Por exemplo,
a gente embarcar uma tecnologia ali que, por esse termo técnico que o profissional ensinou, ele consiga achar. Porque esse é o segredo da coisa, né? A gente, quando a gente olha para a digitalização, de novo, eu trabalho com tecnologia, mas a compra online é fria e solitária. Né? Você tá ali sozinho, se der tudo errado, a culpa é toda sua. Né? Quem nunca comprou um negócio errado, falou, como eu cometi esse equívoco, né? Você quer ter um parceiro para isso, que é o possível. vendedor. Você quer ter um vendedor nessa parceria. Você quer errar com ele. Quem nunca perguntou pro vendedor, esse produto é bom mesmo? Exato, 100% das vezes ele responde, é muito bom. E aí você fala, então agora me empoderou. Tô garantido. Vou passar o cartão de crédito. Não, é isso mesmo. A gente percebe que as pessoas não querem estar 100% do tempo com essa responsabilidade sozinha. Elas querem dividir. Por isso que o nosso bot, que vai para os vendedores, eles estão em algum momento no site, no e-commerce, e aí eles migram, que eles falam, agora chega, agora eu quero conversar com alguém, agora eu quero fazer uma lista maior, quero pedir mais coisa, quero entrar em contato, tal. Então, tem isso mesmo. Eu quero entender. A gente... Os processos hoje... As pessoas têm essa tara por automação que é uma coisa assim, vai ficando... É o que a Karina falou, né? Você vai acelerando a má experiência, né? Você vai aumentando a má experiência. Cara, é a teoria do abraço. Entendeu? Abraça, cara. Abraça que se a pessoa estiver triste, ela vai chorar. Se ela estiver feliz, ela vai te transmitir felicidade. E no abraço que você traz para a empresa, para nós, esses abraços acontecem na ponta, né? Como você lidar bastante com lojas e tal, que traz para a gente que problema que você tá tendo. Porque é ali, né? É na reclamação, na crítica, no elogio e tal, que você consegue se guiar. E você precisa estar próximo deles. Verdade. E aí o que é bacana, assim, da digitalização? A gente teve um caso lá de um cliente que vendia fita para coleira. Olha que legal. Aí ele vendia essas fitas e tal, e eram várias fitas de motivos normais, assim, xadrez, fitas com cores sólidas, coloridinhas, de princesa, e algumas de motivos pet. E vendia basicamente para pequenos CNPJs, né? E vendia. Do nada, ele começou a vender por umas regiões que não tinham nada a ver, a cesta diferente das outras. E ele falou, o que está acontecendo? Aí a gente conversando, falou, vamos olhar. A maioria é público feminino, 98%. Nenhuma fita de pet na cesta. Todas fitas com outros motivos. Faixa etária de tanto a tanto. Ticket médio de tanto a tanto. Por que eu estou falando isso? Tudo isso a gente consegue enxergar nos números, nos relatórios, né? E é super legal, e mostrar na reunião, e produzir gráficos, e falar, eu acordei muito cedo, e fiz... Falei, agora vamos para a realidade. Pega o telefone de 10, vamos ligar para 10. E a gente ligou para 10 e perguntou, por que você comprou esse produto? Ele falou, não, porque teve uma laceira que fez um vídeo no YouTube e falou que as suas fitas são as melhores. Hoje, 50% do faturamento dessa empresa vem desse outro segmento. Ou seja, ele tinha dinheiro para investir em pesquisa e desenvolvimento? Tinha. Eles gastaram uma fortuna pensando no mercado e ninguém olhou para esse mercado, porque não tem ninguém mais criativo que o cliente final. Ele que vai saber onde vai colocar o produto, como vai colocar, por que ele compra A com B e não A com C. E aí essa é a graça do digital, né? Como ele fez isso sozinho, solitário, no ambiente frio, você consegue ligar para ele e perguntar o que ele fez para tentar replicar isso e vender para mais gente. É isso, é você ouvir, né? De fato, também tem essa coisa legal que você falou, isso de ligar e ouvir falar. E ouvir, porque os números ali são, de fato, frios, né? São frios. Caramba, você analisa, mas não te dá uma base. Então, o número está limitado à sua interpretação e ao seu conhecimento. Agora, quando você ligou lá e teve uma influencer, sei lá, que falou que seu produto era melhor. Nem sabia. Cara, que legal, vamos investir nisso, né? Vamos pular para lá. É como esse profissional, né? De repente ele fala assim, ô Karina, eu compro tal coisa. Da Karina teve vários desses casos, obviamente que não escalou no digital. Mas, cara, na comunidade dele é o profissional na área. Não, mas o que eu falo do digital é assim, a gente tem que imaginar que aquela pessoa que está comprando, ela pode estar no computador ou no celular. Isso.
ela pode estar com o filho no verdade. colo ou não. Sim. Exato. Ela pode ser do gênero A ou B. Exato. Ela pode estar de manhã, de tarde ou de noite. E todos esses expedientes têm um motivo. Sem todos os respeitos. E todas essas pessoas têm outras pessoas comuns que a gente consegue de alguma forma replicar. Exato. Sem dúvida. Com certeza, com certeza. Se ligar para os clientes da Santil, para uma amostra e perguntar e falar assim, eu compro tal produto porque tal produto é muito mais barato que em outros lugares e talvez vocês nem saibam. Talvez tenha outro lugar mais barato, mas que ele também não confie. Porque quem vai olhar lá no ar-condicionado, vai olhar e falar, não, essa loja aqui está mais barata, a gente está com preço médio, mas aquela loja mais barata, ninguém confia. Muitas vezes eles gostam de olhar, por exemplo, no digital e falar assim, bom, agora eu vou com a minha família de final de semana. Eu olhei, eu já sei tudo que eu quero, porque a gente vê de sábado, entra muita família nas lojas. Sábado é um momento família, Olha. né? Nas nossas lojas. E eles já olharam, eles olharam durante a semana, mas eles querem vir. Então, também é legal a gente estar com todas as descrições, com tudo super legal para eles poderem se orientar e falar, é isso que eu quero. Então, vou esperar, pego minha mulher, minha filho e vamos todo mundo sábado nas lojas. É um programa, É um né? programa. É um programa interessante. Bom, Karina, estamos chegando aqui na fase final, infelizmente. Ah, que pena. Queria que você trouxesse aqui para os nossos clientes e audiência uma mensagem final, do que você acha legal, assim, para motivar a galera. Eu acho que, na verdade, a gente tem que manter a nossa essência de essa humanização, Sim. mesmo que a gente queira escalar com tecnologia. E eu acho que as empresas hoje elas têm que estar abertas para a sociedade. E aí eu digo não só cliente, mas desde investimentos de impacto, desde contratação de pessoas vulneráveis e etc. Eu acho que a gente tem que ter um olhar, as empresas, os empresários hoje e o varejo que está muito lidando com as pessoas, a gente tem que ter esse olhar mais amplo, né? E eu acho que automaticamente isso reverbera positivamente para você. Muito além do discurso, né? É muito além do lucro, né? Eu acho que é você olhar a sociedade, como que você pode estar melhor. E isso é um propósito que faz com que você queira estar mais 100 anos, né? Acho que bom. Todos os colaboradores da Santil impactam suas famílias, Sim. né? Exatamente. Exatamente. Muito bom. É isso. Bom, quero agradecer, Karina, Obrigada, Chap, super obrigada, obrigado. gente. Valeu aí. Muito boa a Adorei nosso conversa. bate-papo. Muito bom. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Karina. Obrigado, Valeu. Ná. Obrigada. Valeu.